Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos no início desta semana. Queremos louvar, agradecer, bendizer o nosso Deus pelo dom da nossa vida, pelo nosso trabalho, por mais essa semana, pedindo a graça ao Espírito Santo de Deus para que nos conduza, para que nos oriente por meio da Palavra de Deus. Convido você a meditar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo outro templo, então vale. Insensatos e cegos. Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos. Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos. O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de Santa Mônica, essa grande mulher, essa mulher de oração, essa mulher simples, mas que tinha uma confiança profunda em Deus. Nós conhecemos Santa Mônica pela sua persistência, pela sua fé, pela sua determinação. Santa Mônica, que rezou por 32 anos para a conversão de seu filho Santo Agostinho, que na época era Agostinho. Santa Mônica, que transformou as suas lágrimas em oração. Deus teve misericórdia das lágrimas de Santa Mônica, porque ela não ficou só chorando, reclamando, mas ela fez com que as suas lágrimas se tornassem uma oração a Deus, pela conversão de seu filho. E toda a sua vida ela orou a Deus para a conversão de Santo Agostinho. Ela que dizia antes de morrer: se for possível que eu fique ainda nesta terra, para que eu possa ver a conversão de meu filho, para que ele se torne católico, um cristão católico. Esse era o pedido de Santa Mônica para ela, mas toda a sua vida ela entregou a serviço dos pobres, dos necessitados, pela conversão de seu filho. Em nenhum momento ela desistiu. Ela sempre acreditou que Deus podia transformar a vida do seu filho e podia converter o seu filho, e assim aconteceu. Para dizer: não desanimemos, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus.
E tudo acontece como, quando e onde Deus quer. Mas depende da nossa fidelidade, da nossa persistência, da nossa insistência. E Santa Mônica acreditou. E nós sabemos o poder que é a oração da mãe. Porque a mãe é quem gerou o filho, não é verdade? A oração da mãe tem poder de transformar, de mudar, de conversão, como aconteceu com Santo Agostinho. E Santa Mônica teve a graça e Deus a permitiu ver seu filho convertido. O Evangelho de hoje também nos convida a essa experiência de fé. Muitas vezes nós tornamos pessoas, ao invés de acreditar e permitir que a graça de Deus aconteça na vida das pessoas, nós tornamos aquelas pessoas que impedem a graça de Deus acontecer, como nós acabamos de ouvir. E nós não podemos ser pessoas que impedem a graça de Deus acontecer, em primeiro lugar, na vida dos nossos e depois na vida das outras pessoas. Precisamos ser testemunhas da graça de Deus. Precisamos ser instrumentos da graça de Deus. Precisamos ser os meios que Deus usa para chegar às pessoas da nossa família, da nossa casa e tantas outras pessoas que não conhecem Jesus e que não estão no caminho de Deus. Por isso, a exemplo de Santa Mônica, que nós tenhamos a fé, a confiança, que nós sejamos perseverantes, insistentes na nossa oração, ainda que corra as lágrimas, mas que essas lágrimas não sejam apenas de desespero, de desconfiança, de desânimo, mas ao contrário, que sejam as lágrimas como a de Santa Mônica. Ela transformou as suas lágrimas em oração a Deus. E por isso, todos os dias, por 32 anos, ela não deixou de rezar e de acreditar que Deus podia fazer uma obra de transformação e de conversão na vida de seu filho. E assim que Deus fez. Que a exemplo de Santa Mônica, tantas mães tenham essa mesma graça. Que as mães possam experimentar e fazer a mesma experiência que Santa Mônica fez. Assim também cada um de nós, para que a palavra de Deus aconteça na nossa vida, na vida dos nossos e na vida de tantas pessoas. Santa Mônica, rogai por nós.